se apresentando. Quem é o Jonathan Bolt? Fala um pouco aí sobre você aí, Jonathan. Cara, eu sou natural aqui de Diamantino mesmo, né? Pra muita gente, na verdade, não sabe isso aí. Eu já vi pessoas perguntando há quanto tempo que eu tô morando aqui. Não, mas eu sou natural aqui de Diamantino. E assim, cara, sou um cara gente boa, de 24 anos, novo ainda, né? E a gente tem aí, né, trabalhado nesse ramo de notícias ultimamente. Graças a Deus tem dado muito certo. Eu acredito que a gente agrada a maioria da população, né? Então, fico muito contente. E é isso aí, a gente... São pessoas diamantinenses, nato daqui mesmo. Jonathan, ao meu ver, né, a minha perspectiva sobre você. Hoje você é um cara muito bem visado aqui em Diamantino. E eu tive o prazer de estudar com você por um pouco tempo, mas a gente estudou junto aí no 3º ano. E na escola você era um cara bem descontraído, né? Um linguajar assim mais popular, um playboyzinho. Mas era um cara descontraído, né? Um cara que gostava de brincar e tal. Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua história, como que você saiu, né? De uma pessoa totalmente descontraída, poderia ser até um humorista, né? É verdade. Eu acho que se colocasse na balança, o que o Jonathan vai ser quando ele... depois que ele se formar, né? Será que ele vai ser humorista ou vai ser um apresentador, né, de notícia como ele é hoje, né? Do Diamantino News, né? Um canal que muita gente acompanha, que traz muita informação pra gente. Então conta pra gente como é que foi essa trajetória, como é que você chegou, né, nesse ponto que você tá hoje. Ô Gabriel, eu fico até contente, cara, de vir de você essas palavras aí, porque realmente é uma pessoa que eu conheço há muito tempo mesmo, e a gente tem uma amizade aí, né? Fazia tempo que não via você, e assim, é muito legal mesmo a gente ouvir isso. E realmente, né, na época de escola aí, né, cara, era bastante animado ali, o terceirão. Isso, famoso terceirão. Era no Murtinho? No Murtinho, deu muito trabalho pros professores ali na época, essa turma, hein? Mas muito bacana. E eu vou dizer pra você uma coisa, na escola ali eu já era envolvido nesse negócio de pegar e sempre estar à frente quando tivesse algum evento, alguma coisa assim, mas nunca sonhei que eu iria mexer com notícia um dia na minha vida, entendeu? Mas assim, cara, a gente saiu dali, já no final do 3º ano, eu fui convidado na época por um locutor aqui de Diamantino News, hoje ele não mora mais aqui, para trabalhar na rádio Parecis, né? Eu lembro que na época eu trabalhava lá no Seu Guilherme, né? Eu era garçom do Seu Guilherme. Essa época eu lembro, hein, Jonathan? Então, e aí eu trabalhava ali, e aí eu tive até que sair de lá para trabalhar na rádio, né? Na época a direção era do Niedson. E aí eu fui trabalhar na rádio lá. Eu fazia um programa de domingo, na época Parecis era rádio AM, né? AM, verdade. Então, mas as pessoas ouviam, viu? Tinha uma audiência bem legal mesmo. Então, tem um pessoal que gosta muito do AM mesmo, né? E aí eu comecei a fazer um programa no domingo lá durante 3 a 4 meses, mais ou menos, que durou esse programa. Aí o Niedson, na época, era diretor e passou por uma transição do Niedson para outra direção que vinha na época, né? E aí nisso houve algumas mudanças na rádio. E eu peguei e recebi um convite do Roberto César, lá da Rádio União, que é uma rádio comunitária do Novo Diamantino, para trabalhar lá. E aí, na época, eu achei mais propício trabalhar lá, porque ia ser um programa diário, entendeu? A gente foi trabalhar na rádio e já foi bem legal. Passar do AM para FM já foi uma diferença bem bacana. Você pegou a transição, então, lá de AM para FM? Não, no caso eu fui para a Parecis, ela era AM, continuou AM, né? E nesse momento que se iniciou o processo de transição, que demorou mais ou menos uns 2 anos para acontecer. E nisso eu trabalhei lá na União. Lá no fundo do IF, lá? Isso, lá no topo da serra, lá no Novo Diamantino. E aí eu trabalhei ali, cara, mais ou menos uns 4 anos. A gente tinha um programa lá e eu cuidava mais ou menos da parte comercial da rádio e programação, né? A gente fazia um pouco de tudo lá e foi bem legal. Conheci muita gente bacana, o Roberto me deu uma oportunidade muito legal. E nessa brincadeira eu fiquei quase 4 anos trabalhando com eles lá, né? E aí a gente se comunicava, assim, mas não tinha nada relacionado a notícias, né? Era somente o programa musical. Aí,
né, a Aparecidos virou FM e eles me fizeram um convite para ir trabalhar Voltar pra lá. Exatamente, nessa época o Silvio inclusive estava trabalhando lá. Aí Ele era o diretor lá, né? Ele era um dos diretores, era ele e o doutor Arimateia, né? E aí eu fiquei muito contente quando o Arimateia me convidou para trabalhar lá, o Silvio, né? São dois feras aí, né? Da comunicação. Para quem acompanha a rádio sabe do que eu tô falando. E aí a gente foi trabalhar com eles. E eu trabalhei lá na Aparecidos e na TV Ideal, nesse mesmo tempo. Isso antes de surgir o Diamantino News, tá? Então, na Aparecidos eu tinha um programa diário também e um programa aos domingos, que era um programa de música regional, lambadão, rasqueado, tá? Cara, era um sucesso esse programa, viu, de domingo. E eu era apaixonado em fazer ele. E durante a semana eu já fazia um jornal com as notícias regionais. Não era notícias daqui, né? E aí, esse foi o processo de mais ou menos início de 2019 até o fim de 2019. Eu trabalhava na TV e na rádio, né? Na TV Ideal e na rádio. Aí foi aonde, Gabriel, eu comecei a pegar esse jeito, assim, mais ou menos de notícia mesmo, né? Comecei a gostar dessa área. Eu tinha um outro negócio à parte aí, e quando foi no fim de 2019, começou a pandemia, início do 2020... A gente sofreu muito, eu tive que fechar esse outro negócio, né? E acabou que, assim, pra ser bem sincero contigo, eu desanimei desse ramo de comunicação na época. Né? Eu desanimei e as coisas começaram a ficar mais complicadas, né? Aí, na época, eu até peguei, tava trabalhando ainda na rádio, né? Mas o delegado, o Dr. Gilson, tá chegando aqui em Diamantino. Essa é uma história bem legal, viu? Ele tava chegando aqui na cidade... E aí, eu peguei e tava bem desanimado mesmo, né? Tinha até ligado pro meu pai, falando que eu ia trabalhar com ele lá, né? Lá na cidade dele, em Alto Garça. E aí, tava tudo certo, né? Aí, o Dr. Gilson chegou, tipo, vamos supor, uma segunda-feira, por exemplo, ele chegou na cidade. Aí eu fui lá, fiz uma entrevista com ele, né? E tudo, na época eu não fazia em vídeo, era somente escrito. E aí ele pegou... E a gente divulgou ele pela primeira vez na cidade, né? Ele se apresentou nos outros canais também. Aí, ele chegou na segunda. Quando foi na quarta-feira, aconteceu uma prisão, né? Que foi bem visto na época, era um crime antigo e tal. E aí a gente foi lá e fez a reportagem, ele gostou. Foi uma reportagem escrita também, né? E ele gostou. E aí eu fui lá, tipo, na quinta-feira... aí ele falou pra mim, nossa, eu gostei do resultado da reportagem, né? Foi bem bacana mesmo. Aí eu falei, Só cortando você um pouquinho, essa reportagem escrita acontecia no Facebook, né? Já era Diamantino News, o nome da página, mas tinha na época 2.000 e poucos seguidores, entendeu? E aí a gente publicava mais coisas da rádio, né? Tinha acabado de virar Diamantino News. Aí eu lembro que eu fui lá, daí ele falou, gostou muito, né, que deu um resultado bom, muitas pessoas estavam indo lá, até porque a gente era muito carente de notícias na época, não tinha quem acompanhava mesmo, né, os fatos que acontecia com a apuração e tudo. Aí eu peguei e falei, doutor, então, mas vai ser uma das últimas matérias, porque semana que vem eu tô indo embora pra Alto Garça e não vou mais ficar no ramo. Daí ele falou, não, cara, mas você leva jeito, né, e tudo. E eu achei bem legal isso daí da parte dele, né, eu falei, doutor, mas as coisas tá complicadas, na época já a pandemia já vindo ali, né, e o comércio, assim, o comércio estava fechado, não tinha como divulgar. Para quem é da área, sabe que a gente vive de publicidade, né? Você vive de propaganda. E aí, cara, foi acontecendo essa situação aí, eu peguei e falei para ele, não, vamos... Eu acho que eu vou largar a mão. Ele falou, não, faz o seguinte, por que você não tenta fazer live aqui em Diamantino? Eu falei, mas como assim, doutor? Ele falou, não, lá em Pontes de Lacerda, que ele era delegado de lá, né? Ele falou, lá tem um cara que faz live lá, ele é um sucesso, cara. E ele mostrou pra mim mais ou menos, falei, não, mas eu não tenho coragem de fazer isso não. Falei, eu não tenho coragem de fazer isso não. Daí ele falou, Jonathan, faz o seguinte. Pra quem não tinha vergonha de nada na escola, eu fico com vergonha de colocar a cara na câmera. É mais difícil, né? Aí ele falou bem assim, falou, não, faz só um teste. Se você não gostar, aí você vai embora, mas faz um teste. Ele falou, faz o seguinte, vai ter uma operação sexta-feira e eu vou dar exclusividade pra você. Pra você cobrir. Aí eu falei, tá, doutor. E eu fiquei pensando, falei, o cara vai prender a gente ali. Eu nunca tinha visto isso, né? Aí eu chegar lá, apanhar do povo. Chega lá, o cara marca ainda, né? Você tava lá, né? Tem toda essa situação, Gabriel. Aí ele falou bem assim, não, eu vou dar exclusividade pra você, não vou falar pra mais ninguém. Aí você esteja aqui amanhã às 4 horas da manhã.
Aí eu falei, tá, mas como que funciona esse negócio da live? Ele falou, não, você entra na sua página, começa a transmitir e vai seguindo a viatura. E conforme nós for parando, você toma um certo cuidado e vai lá, vê o que a gente prendeu. Falei, tá bom, falei, vamos tentar. Aí eu peguei e fui, cheguei lá no outro dia, nem dormi direito pensando. Falei, meu Deus do céu, cara. Aí no outro dia peguei e fui lá, cheguei lá, era 10:04. Eles estavam tomando café, os policiais de fora já vindo, né? Quando tem a operação, vem muita gente. Aí ele me explicou mais ou menos. Aí falou, tá pronto? Falei, vamos embora, né? Começou, cara. Fomos lá pro Novo Diamantino. E eu atrás da viatura, tremia mais que vara de bambu. Aí chegou ali, começou a operação. Aí a gente começou a transmitir e foi subindo. Quando eu vi, cara, tipo assim, uma página que tinha... Hoje a gente tem 29 mil seguidores no Face, né? Sim. Mas na época tinha 2.000 e pouco. Já tinha mais de 1.000 pessoas acompanhando. Isso pra primeiro... Não, eu achei assim algo extraordinário. Que e eu tava... não, aí a transmissão começou, era 6 e pouquinho, entendeu? Depois começou... Tava acordando. Sim, era. Depois começou as primeiras prisões ali, aí a gente começou a transmitir, entendeu? E aí, ao mesmo tempo que eu achava aquilo lá muito bacana... Eu tremia demais, tava muito nervoso, porque uma coisa é você falar atrás do microfone na rádio, onde tá você e o microfone, mas ninguém. Só tá no pega ali. Agora, quando você tá ali na ativa mesmo, cara, e imagens, né? Quando você tá se filmando e tudo. E, nossa, eu tava olhando esses dias, foi bem assim, eu falei tanto que a gente evoluiu, né? Tá bom. E aí, cara, eu sei que deu mais ou menos... Ô, Gabriel, deu mais ou menos umas 2 horas de live e assim, manteve a audiência, entendeu? Muito bom. Aí... Quando foi mais ou menos umas 7h30, 8 horas da manhã, finalizou a operação, foi um sucesso a operação, todo mundo que tinha que prender e fazer busca e apreensão foi feito. E o doutor deu a entrevista final, a gente finalizou, cara, eu não sabia a dimensão daquilo lá. Ele pegou e falou, gostou e tal? Eu falei, doutor, achei bacana e tudo, né, a ideia, mas assim, ainda não tava casando. Deixa eu falar pra você, quando foi mais ou menos fim do dia, assim, já, umas 4, 5 horas da tarde, não tinha quem não sabia disso na cidade, entendeu? Nossa. Todo mundo tava sabendo da operação. Aonde eu ia, as pessoas estavam comentando, porque era uma novidade pra Diamantino. Sim. Não é igual hoje a gente vai lá e faz uma live, acontece alguma coisa, você vai lá fazer a transmissão. Não, era uma novidade pra cidade, entendeu? Nunca teve ninguém que transmitiu uma notícia ao vivo, igual a gente transmitiu. E aí... Eu sei que nisso, da própria sexta-feira já começou. Sexta, sábado, os clientes, né? As empresas me ligando. E aí eu comecei a me animar, porque o problema era financeiro, né? Aí eu comecei a me animar. Aí quando foi na segunda-feira, eu liguei pro meu pai. Eu falei, vou tentar mais um mês, pai, aqui. Aí, porque eu teve uma ideia do doutor aqui, foi muito bom. E nesse um mês aí, nós tá aí até hoje, cara. E tipo assim, o doutor Gilson foi o cara, se tem alguém que incentivou a criar esse canal de comunicação que é o Diamantino News, foi ele, entendeu? O Dr. Gilson tem um respeito e um carinho muito grande por ele mesmo. Além de ter sido um grande delegado para Diamantino, sim, ainda deu esse presente para mim, que a gente hoje tem isso, né? Sobrevive disso já. E para você ver hoje a diferença que traz para a população diamantinense é quando acontece alguma coisa que a galera já tá sabendo. Pessoal, eu mesmo já entro na página ali, vou Diamantino News e espero a live começar. Pra você ver, né? E você vê igual outros casos que aconteceu de dar um atrasado, ter um imprevisto, o pessoal já vai atrás. Cadê? Nossa, meu celular vira uma loucura quando acontece alguma coisa. E assim, isso eu fico muito contente mesmo, cara, porque é um reconhecimento que a gente tem da população, né? É claro que tem uma parcela que não gosta do nosso trabalho e faz parte. Mas assim, eu digo que 90% das pessoas gostam muito do que a gente faz, entendeu? Principalmente que a gente tá indo para 3 anos agora desse portal, o que era antes, entendeu? Antes não tinha um lugar para as pessoas buscar a notícia mesmo, né? Assim, que realmente vivesse disso daí, né? E acompanhasse de perto e tudo. Não tinha um canal exclusivo para isso, né? Não, a gente tem uns canais de comunicação na cidade, né? E é claro, né? São todos excelentes. Mas eu digo assim, não tinha quem acompanhasse a notícia policial de perto mesmo, entendeu? E na tendência de velocidade também, né, John? Isso. Porque eu falo assim... geralmente, eu falo porque eu fui criado nesse sítio, então nós acompanhávamos muito rádio, né? Você tinha que acontecer algo, vamos supor, hoje aqui, ia noticiar amanhã só meio-dia na rádio, no horário do jornal, que era aqueles 30 a 1 hora de jornalismo que tinha na rádio, e era aquilo lá que nós teríamos de informação. Hoje a informação chega com muito mais velocidade, muito mais rapidez, de forma direta ao consumidor, né, ao
telespectador, né? Então isso Ô Samuel, o que eu digo é que hoje a população ela não tem mais espaço para a notícia acontecer hoje e você trazer ela amanhã, entendeu? Não tem mais espaço. da rede social. A rede social, tipo assim, a diferença de um canal profissional que trabalha com as redes sociais, igual é o Diamantino News, é que a gente vai lá a fundo nas fontes para saber se é a veracidade. Enquanto isso, no grupo de WhatsApp tá só falácias, né? Sim. Mas assim, isso que dá credibilidade para o canal, entendeu? Você ir lá, trazer mais informações e dizer se a informação é verídica ou não. Principalmente quando se trata de coisas que mudam a vida da população. Sim. Eu digo em relação ao poder público também, né? Tanto a gestão, ao que está acontecendo na Câmara, entendeu? Então isso daí exige uma confiança muito grande que a população tem que ter em você para você realmente trazer a notícia para as pessoas e elas acreditarem naquilo lá, entendeu? Então tem que ter a credibilidade. E isso que é a diferença, né? Ressaltando também que não é só no meio policial, mas traz informação aí não só na área política, mas também na área comercial. É bem amplo. Agora, para quem acompanha, é claro que o pessoal ele fica mais assim, curioso em questão quando tem alguma tragédia, alguma coisa aí que chama a atenção, tem um público maior para acompanhar a notícia ali, mas é claro que na página do Diamantino News, a pessoa que acompanhar ali, ela vai estar ciente, ela vai estar por dentro de informações gerais aqui que envolvem Diamantino e região. Matheus, o que eu digo é sempre isso, a gente tentou abrir esse leque, né, de acompanhar tanto as notícias policiais, que isso aí corriqueiramente vai acontecer, entendeu? Então, a gente tem a questão de trazer isso daí, mas também um leque que a gente abriu para a política de Diamantino. Sim. Né, porque a gente ultimamente não tinha um canal que fosse a fundo mesmo acompanhar o que está acontecendo dentro da Câmara, porque, o que decide a nossa vida é lá dentro da Câmara Municipal, é nos corredores da Prefeitura, entendeu? Então, isso eu não, pelo menos, não vou dizer que nunca teve, mas ultimamente eu não me recordava. Eu sentia uma necessidade, como munícipe, de me manter informado. Então foi através disso que a gente teve essa ideia também de colocar o Diamantino News na parte política também da cidade.